Oi, boa noite. 20 horas, hora da live de domingo, pra gente começar a semana, né? Começa a semana no domingo, ou começa a semana na segunda, eu já começo no domingo, né? Planejando a semana que vai se iniciar e que, né, se inicia. Organizando. Gosto de aproveitar o domingo já para organizar as coisas. Boa noite, Silvia. Boa noite, Andréia. Bem-vinda, meninas. Bom, o assunto da live de hoje é resgate a sua vida do piloto automático. Será que a gente vive no piloto automático? Será mesmo? E como se reconectar com os seus objetivos e sonhos? Mas será que essa é uma reconexão? Como será que isso... Ai, obrigada! Aqui é bem difícil. Oi, aniversariante do dia! Tudo bem, Henrique? Aqui é difícil conseguir tulipas, Silvia, bem difícil. Então, quando a gente consegue, eu costumo comprar. Oi, Bárbara, bem-vinda, boa noite. Como eu falei, o assunto da live de hoje é resgate a sua vida do piloto automático, né? Como se reconectar com os objetivos e com os sonhos, consequentemente, conosco, né? Ou será que os nossos objetivos e os nossos sonhos não estão tão alinhados conosco? Como será que funciona isso? Sobre piloto automático, o que vocês fazem aí que vocês percebem que estão no piloto automático? O que é a atividade do dia a dia que é nítida? Enquanto isso, vou pedir para vocês chamarem mais gente para vir para a live com a gente. Vão pensando aí no que vocês fazem no automático. Para a gente conversar a respeito. Eu vou mandar aqui a live também para algumas pessoas. Vamos chamar a galera para vir para cá conosco, né? Vamos lá. Eita, isso aí. Boa noite, Thaís, bem-vinda. Dirigindo, Cláudio, tá no piloto automático? Dirigir e cozinhar, Silvia. Mas em que momento, Bárbara? No piloto automático em alguns momentos. Em que momento tu te sente no piloto automático? O que são as atividades que tu faz no dia a dia, assim, que tu tem certeza que já faz? O dirigir no piloto automático é uma coisa que a gente, quando tá aprendendo, presta muita atenção, né? Quando tá aprendendo a dirigir, fica muito atento àquilo ali, mas depois que a gente sabe, a gente desliga, passa por um lugar e depois pensa, meu Deus, por que caminho, por qual caminho que eu cheguei aqui, né? Bem comum isso. Acho que para todos nós motoristas, né? Também faço isso. Boa noite, mãe. Eu vi que a Viviane entrou por aqui. Boa noite, bem-vinda. Então vamos lá. Hoje ontem na verdade, pensando sobre o assunto da live, né? Esse viver no piloto automático e o quanto isso diz de nós, do quanto estamos desconexas, assim, do quanto estamos desconectadas de nós mesmas. Bárbara, quando por vezes não quero estar perto das pessoas, mas tenho que estar, então faço parecer que está tudo bem, né? Isso é complexo e em alguns momentos a gente precisa usar, né? Em alguns momentos a gente precisa. Isso faz parte, né? A gente não pode estar só com as pessoas que a gente gosta, só em ambientes que nos são favoráveis, né? Faz parte da vida do adulto, né? E então, ontem, enquanto eu
pensava, né, no assunto de hoje, eu acabei pegando umas imagens aí que eu salvo às vezes e fui pesquisar, né? E uma frase me chamou bastante atenção. É do autor do livro O Poder do Agora, Eckhart Tolle, né? E a frase diz o seguinte: boa noite, Cláudia, bem-vinda. A maioria dos seres humanos nunca está totalmente presente no agora, porque inconscientemente acredita que o próximo momento deve ser mais importante do que esse. Mas então perdem toda a sua vida, que nunca é em algum outro momento que não agora. Será que a gente não tá nesse esperando o amanhã, olhando tanto para frente, muitas vezes olhando para o passado, né? Também temos essa situação. E quando que a gente está olhando para o aqui, o agora, aquilo que quando a gente está focada nisso aqui? Boa noite, João. Cozinhar ou mesmo alguns momentos quando estou mais focada no trabalho acabo respondendo às crianças sem nem prestar atenção no que perguntaram, disse a Rick. Né? Sabe que cozinhar eu já me dei conta que eu não faço tanto no piloto automático assim, né? Mas vou contar uma história pra vocês. O piloto automático nos tira do agora, Silvia, é exatamente isso. Quando a gente está no piloto automático, a gente não está vivendo de fato aquele momento, né? A gente não está presente. E então eu trouxe essa frase, né, desse autor, O Poder do Agora, né, do livro O Poder do Agora. E é real que hoje muito se fala, o próprio livro dele foi muito vendido, acho que ainda é, né? E a gente fala do agora, fala em estar presente. Mas o que é isso de fato e como que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode estar presente no nosso cotidiano? Como é que a gente pode inserir isso, né, no nosso cotidiano? Vou dizer para quem chegou agora, enviem a live aí, chama uma galera para partilhar aqui com a gente, né? Então, lá no assunto da live diz como se reconectar com os seus objetivos e sonhos. E aí eu pergunto, como é que a gente vai se reconectar se não conseguimos muitas vezes perceber nem que estamos no piloto automático? A gente vocês trouxeram situações em que vocês percebem que estão no piloto automático, consequentemente não estão no agora, né? No momento presente. Mas e as situações que a gente não se dá conta de que está no automático? Dirigir é uma dessas situações. Às vezes tu tá dirigindo e quando tu vê, tu chegou e se te perguntarem, você não sabe exatamente por onde você veio. Talvez a gente tenha feito o mesmo caminho de sempre, o que é bem provável, mas será? Então, assim, como é que a gente presta atenção nisso, né? E muda isso? Eu percebi que eu faço o chimarrão no piloto automático. Antes de eu preparar a live, eu fui preparar um chimarrão para tomar enquanto eu escrevia, enquanto eu pensava sobre, né, é o meu momento de criar, né? E eu tava preparando e me dei conta que eu posso escolher qualquer uma das minhas cuias, sim, eu tenho várias, né, que aqui a gente toma bastante chimarrão. Eu já sei exatamente a quantidade de erva que eu tenho que colocar lá, eu sei a temperatura da água porque eu ouço a chaleira chiar, e eu já sei se tá boa ou não, se tá na temperatura ideal ou não. Eu consigo fazer o chimarrão
e desenvolver uma conversa e ainda assim prestar atenção na conversa, estar presente na conversa, teoricamente, né? E ter um bom resultado do meu chimarrão. Conseguir cevar o chimarrão, né? Como a gente diz aqui. É claro, eu também preparo o chimarrão desde que eu tinha lá meus 9, 10 anos. E quando eu me dei conta que eu fazia isso tão no piloto automático, eu me lembrei de outras coisas, do quanto eu esperei ansiosamente por poder tomar chimarrão. Porque criança a gente não podia tomar chimarrão, então tu queria crescer e tu queria partilhar daquele momento com os adultos, né? Eu fui ensinada a fazer chimarrão pela minha avó materna. Foi ela que me ensinou a fazer chimarrão. E eu também queria muito aprender. Eu tinha muito desejo de aprender aquilo. Foi uma coisa que foi marcante para mim quando eu pude dizer agora eu já sei fazer. Né? Eu já sabia fazer sozinho, eu já sabia aquecer a água, eu já sabia preparar, eu já sabia. Então eu esperei por aquilo. E como é que hoje eu posso fazer tão no automático, tão sem prestar atenção, uma coisa que é tão importante, simbolicamente também, tem uma simbologia muito grande para nós gaúchos, né? Para mim também, como é que eu posso fazer isso assim, como se eu simplesmente não estivesse fazendo uma coisa importante, né? Só que aí eu também pensei que eu tinha compromissos, né? Horário para cumprir, coisas para entregar, né? Inclusive a minha live precisava estar pronta. O que leva a gente a fazer coisas importantes pra gente no piloto automático? A Rick trouxe antes responder os nossos filhos. Isso é uma coisa importante. Eu sei que pra ela também é importante, né? Então, assim, o que nos leva a isso? A pressa. A sensação de já ter aprendido tudo a respeito daquilo. Ontem mesmo eu queria terminar, eu queria fazer o meu chimarrão para vir, me sentar aqui e concluir o meu trabalho, escrever a live de hoje. Essa era a minha motivação. Silvia, às vezes, como que nem quero mais do que queria só pelo hábito, por não prestar atenção. Exatamente, Silvia, é bem por aí. Porque tu não tá atenta e aquilo tá ali disponível. Ou tu tá com a cabeça cheia e aquela comida, aquela bebida, aquilo tá ali. E aí tu vai pegando e tu vai tomando e a gente nem vê. Conversando, quando vai num restaurante, quando tem muita gente, quando tu tá distraído, que tem conversa, né? Tu acaba exagerando também por causa disso. Porque tu não presta atenção naquilo que tá fazendo. Só que aí a gente também não presta atenção no próprio corpo quando a gente se refere à alimentação, né? Mas eu vou falar da alimentação em seguida. Porque aí quando ontem, então, que você veio o chimarrão e percebi aquela... Né, já que eu iria falar disso e eu percebi aquilo... Eu respirei e pensei, não, hoje eu não vou tomar assim. Essas primeiras cuias eu vou me dedicar ao que eu tô fazendo. E sim, eu me dei o direito de tomar algumas cuias só comigo. Prestando atenção no amargo daquela erva, no quanto aquele chimarrão estava quente. Lembrando da simbologia que isso tem para mim. Eu me dei ao luxo, que não deveria ser um luxo, mas eu prestei atenção. E sim, depois eu voltei para cá e eu escrevi tranquilamente. Esses minutos que eu me dediquei a prestar atenção naquilo que eu estava fazendo, eles não me impediram de concluir nada a tempo, tá?
Rick, o próprio hábito de se alimentar se tiver de frente às telas. Não faço mais isso, mas já fiz muito. Olha, Rick, eu acredito que todas as pessoas da nossa idade fizeram muito isso, né? Fico profundamente triste quando vejo isso ainda hoje, né? Crianças se alimentando em frente às telas, né? Não tem outra definição, a gente pode se sentir triste, porque a gente só pode cuidar dos nossos filhos, do filho dos outros, são os outros que cuidam, né? E a gente só observa, né? Boa noite, Cris. Boa noite, tia Cleo. Oi, Thay. Sejam bem-vindas. Então, voltando ao meu chimarrão aqui, eu me dei o direito ontem, então, de fazer e simplesmente apreciar uma coisa que eu gosto tanto. Mas quantas outras coisas eu fiquei me questionando, né? Quantas outras coisas a gente faz e não presta atenção? Ontem, inclusive, depois que eu parei, respirei, tomei meu chimarrão e voltei pra cá, eu vim, inclusive, muito mais tranquila do que quando eu saí pra preparar o chimarrão. Então, a gente precisa dessas pausas, desses momentos, pequenos momentos de tranquilidade para produzir melhor, para entregar mais. A gente quer tanto essa produtividade, a gente quer tanto essa assertividade, né, no dia a dia. Será que não está faltando uma calma, né? Um olhar para dentro? A gente parar um pouquinho e só curtir aquele momento de tranquilidade, de sossego, são tão poucos, né? A gente vive uma vida agitada e esses momentos acabam sendo poucos e a gente desperdiça aqueles que a gente poderia ter, né? Porque a gente tem muita pressa. A gente tem pressa. A gente quer atingir os objetivos, adquirir conhecimento e coisas com agilidade, com rapidez. E a gente esquece de apreciar o processo. O momento mais importante, ele não está por vir. Ele está acontecendo enquanto a gente está olhando para o futuro, enquanto a gente está buscando lá na frente. Por vezes, buscar a paz que habita dentro de nós, por estar fora do centro, Bárbara. É exatamente isso, a gente fica fora do centro, né? Buscando coisas externas, sendo que a nossa paz só se encontra dentro de nós mesmos, né? Não dá para encontrar ela em outro lugar. E você lembra vocês lembram qual foi a primeira coisa que vocês fizeram ou pensaram quando acordaram hoje pela manhã? Tu lembra do teu café da manhã? Do teu almoço? De alguma coisa que você tenha feito hoje com atenção? Um sabor diferente, uma textura que você tenha sentido, uma pessoa que tu encontrou e dedicou um tempo de conversa, mas que você esteve presente numa conversa com o teu filho, com o teu companheiro, com a tua companheira. Qual foi o momento do dia de hoje que você esteve presente? Agradeci a vida. Já falei antes, né? A Rick, hoje é o dia de agradecer, né, Rick? De aniversário, a gente tem uma gratidão por esse dia, né? Um sentimento bom pelo dia que viemos a este mundo, né? A doutora Izzy, sim, lembro. E será que a gente lembra todos os dias? Quem tem ritual quando acorda, eu tenho um ritual quando eu acordo. Então, eu sempre sei a primeira coisa que eu fiz pela manhã, porque é um ritual para mim. Eu sempre faço daquele jeito, né? E também, como é uma coisa nova na minha vida, eu preciso acordar e pensar naquilo para executar
Porque senão, sim, eu também era aquela que levantava enlouquecida no piloto automático, né? A Isis teve almoço em família. Quando a gente mora um pouquinho, né, distante, assim, a gente curte muito esses momentos, né? Lembro da caminhada, também tem esse ritual ao amanhecer, a Silvia. Quando a gente tem os rituais, né, Silvia? Por isso que eles são importantes também. Só que é isso que eu achei muito bacana, porque o chimarrão é um ritual. Aqui para nós, gaúchos, o chimarrão é um ritual. E ele é importante para mim e mesmo assim ele entrou no piloto automático. Então é essa a minha ideia de hoje, né? Trazer para vocês, pra gente pensar que não é só dirigir. Eu amo dirigir, eu gosto muito, mas não é só o dirigir que a gente faz no piloto automático, não é só muitas vezes o trabalho, o preparo dos alimentos, às vezes não é só isso que a gente faz no piloto automático, né? Às vezes tem aquelas coisas que a gente gosta muito de fazer, que nos trazem bem-estar e a gente não tá aproveitando aquilo exatamente, né? Então, trazer esse cuidado, né, de estar presente. A gente costuma dar mais atenção quando a gente está fazendo uma coisa pela primeira vez, quando a gente ainda não tem domínio sobre uma determinada técnica, quando estamos aprendendo. Só que depois, a gente é muito bom em entrar no automático. Mas por que a gente faz isso? O nosso cérebro, ele reconhece bem rápido que ele não precisa mais demandar energia para fazer determinada tarefa. Então ele se economiza, porque sim, ele não gosta de gastar energia, vamos dizer assim. E ele reconhece que aquela tarefa, o ato de beber água, ele não exige pensamentos, né? Ele não exige nada de mim, é só ir lá e fazer. E é por isso que a gente vai entrando no piloto automático. Para o nosso cérebro é bom, a gente está sempre ansiosa, a gente está sempre querendo dar conta de 1 milhão de coisas. Então, vamos focar em outra coisa. Porque a gente está adquirindo muita coisa, a gente está olhando para muita coisa. Então a gente não manda informação para o cérebro de que isso é importante para mim. E que então eu preciso prestar atenção, eu preciso estar presente naquilo que eu estou fazendo, quando eu preparo meu chimarrão, quando eu preparo a refeição para minha família, eu preciso estar presente, porque aquilo é importante para mim. Só que eu não estou lá só preparando a refeição, eu estou preparando a refeição, às vezes eu estou ouvindo uma aula, eu estou comendo alguma coisa, ou pensando num milhão de coisas, a gente não se dá a oportunidade de ficar presente. O nosso cérebro entra no ritmo de rápido, de troca, faz outra coisa agora, né? O cérebro reconhece os padrões rapidinho e já direciona essa energia para outra tarefa, que tu tem um pouco mais de dificuldade, né? Que ele acredita que tu precisa mais atenção naquele momento. Eu já fui a pessoa que me achava o máximo, me glorificava porque eu era capaz, me julgava capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Hoje, que eu não tenho mais isso, que eu não penso dessa forma, eu percebo que quando eu me dedico a uma coisa, eu faço aquilo mais rápido, com mais qualidade. Só que fazer uma coisa de cada vez não é uma tarefa fácil. Porque durante muito tempo eu acreditei que eu precisava aqui, que eu podia. Não só que eu precisava, mas que eu podia fazer diversas coisas ao mesmo tempo. Tem um monte de mulher aqui, quem nunca, né? Quem nunca? E eu preciso me trazer de volta o tempo todo. Eu mesma preciso me trazer de volta. Não, tu não precisa fazer isso aqui agora. Calma, agora foca nisso aqui. Conclui isso aqui. Principalmente quando eu estou finalizando uma tarefa. Isso é uma coisa minha. Quando eu vejo que eu estou finalizando, eu já começo a pensar em outra coisa. Próximo.
né? O próximo momento, porque o próximo momento, mesmo que inconscientemente, pode ser melhor do que esse, né? Aí quando a gente pensa o rolar de telas, né? Não, o próximo vídeo vai ser melhor do que esse. E aí a gente fica horas rolando aquilo ali, esperando que o próximo seja melhor. Com as tarefas não é diferente. Então eu preciso, muitas vezes eu olho, muitas vezes eu começo outra coisa e eu preciso me trazer de volta. Não, peraí. Larga isso, agora volta pra cá, conclui esse negócio aqui, depois você vai pra lá. Mas é o tempo todo, tá? Que a gente precisa, agora volta, né? E precisa sim, às vezes eu poderia fazer aquilo que já tinha começado e depois concluir. Sim, mas eu nunca vou sair desse lugar. Eu vou sempre acreditar. Eu vou continuar nessa cultura, como o Henrique trouxe aqui, a cultura de que ter dia corrido é ter dia produtivo, só que não. Então, se eu me permito fazer outra coisa sem ter concluído uma, eu nunca vou sair desse ciclo. Então, sim, eu preciso parar, voltar, concluir, pronto, concluí. Agora eu pego outra coisa. É prática e atenção. Sempre. O tempo todo. Meio maluco. E no trabalho eu penso que até parece mais fácil, assim. Mas em outras tarefas, porque a gente está preocupada com o trabalho, em dar conta, em ser a super mulher, né? Que a gente não precisa ser. Porque a gente é incrível por si só, né? Mas vamos pensar numa outra situação. Antes a gente, né, a Silvia trouxe a questão da comida e eu já tinha, né, pensado sobre isso de... Quando a gente está preparando a refeição para nossa família, para nós e para nossa família, se a gente não está ali presente, focada no processo, quantas vezes tu já cometeu algum engano? Quanta receita que já não deu certo. Mas será que a gente estava realmente focada naquilo ali? E será que quando eu estou preocupada com 1 milhão de coisas, pensamentos, eu não gosto de positivo e negativo, mas com pensamentos que não são tão bons assim, mas tu tá manuseando o alimento da tua família, o teu e da tua família. Esses dias ainda eu vi de novo, né, que eu vi um experimento que fizeram num copo, não lembro se era numa garrafa, um copo, enfim, com uma palavra... Ai, não vou me lembrar as palavras. Se a Silvia tá por aí, me ajuda aí um pouquinho, Silvia. Mas numa eu acho que era... esqueci as duas. Idiota, né? E a outra... eu não lembro. E a água congela de forma diferente. Tem um experimento feito com arroz também, que é aquele que recebe, bota num determinado recipiente, você fala palavras boas e no outro recipiente você fala palavras ruins e um estraga e o outro não. As palavras têm poder. Tudo é energia, a gente sabe disso. Será que eu preparar o alimento da minha família, pensando em outras coisas, às vezes coisas que não foram tão legais que aconteceram durante o dia? Carinho e amor era na outra garrafa, né, Silvia? Isso, muito obrigada. Será que isso não interfere também nesse alimento? Que qualidade a gente vai entregar, né? Às vezes a gente só quer terminar aquela tarefa, né? Palavras positivas e negativas. Tem com arroz também e com plantas, né, Rick? Isso aí. Na academia é a mesma coisa. Foco é o que traz resultado sempre. A Silvia trouxe. Só que aí, né, Silvia? Só vou comentar isso.
A gente pensa que foco na academia é ir todo dia. Esse é o foco da academia? Seria por padrão vibracional? Exatamente, Bárbara. É isso aí. Tudo é energia, as palavras também, né? Não é, né, Silvia? Ter foco na academia não é ir todo dia, não é fazer o treino e trocar de treino e aumentar o peso, foco na academia, não é isso. Foco na academia é pensar no movimento que você está executando. Quantas pessoas a gente vê na academia que não largam o telefone? Eu não sei nem como é que elas conseguem, mas tudo bem. Definitivamente não, o foco é estar conectada em si. Isso aí, Bárbara, no autocuidado. A Silvia trouxe ir lá, pensando em melhorar o seu músculo, em ter qualidade de movimento. A Bárbara trouxe consciência corporal. Exatamente. Masaru Emoto, esse experimento das palavras. Ai, obrigada, Rick. Bárbara, a gente vê todos os dias a galera com telefone, a galera com fone de ouvido, a galera escutando outras coisas. Você está movimentando o teu corpo, preste atenção no teu corpo. Que músculo você está sentindo? Como você está se sentindo? Isso é foco. O foco não é ir todo dia, o foco não é cuidar da tua alimentação. O foco é você fazer o exercício pensando em você, conectada com o teu corpo. Isso é autocuidado. Isso é auto-amor. Não é o que as pessoas pregam por aí, o que se vende por aí, né? A Bárbara, eu trabalho diariamente. A Bárbara é prof de academia, então vê isso, né, constantemente. Por fazer por você e não porque alguém disse que você tem que fazer. Exatamente, Bárbara. Bem por aí. E uma outra lembrança que eu tive quando eu preparava a aula aqui, de quando eu amamentava meus filhos. Quantas vezes eu estava cansada. Eu queria que eles se alimentassem logo, porque eu queria que aquilo terminasse. E quando esse pequeno período da vida se encerrou, eles, as crianças, eles estão no fluxo da vida. É natural para eles que eles deixem a mãe. Mas a gente, como mãe, eu pensei, nossa, já acabou. E eu não amamentei pouco, tá? Amamentei bastante. Para eles é natural. Deveria ser pra gente também, mas eu sofri. Eu fiquei triste quando acabou. Mas porque se em muitos momentos eu queria que aquilo acabasse? Porque a gente está cansada, porque a gente tem pressa, porque a gente acredita que precisa dar conta de tudo. Só que a gente não dá conta do aqui e agora. A gente não consegue prestar atenção no que está acontecendo neste momento. A gente fica olhando para o todo, a gente olha para o lado, a gente olha para os outros. Atenção plena, presença, o agora, não são coisas complexas. A gente não precisa de um espaço, ou que nem um tapete de yoga. É muito fácil meditar numa sala fechada, silenciosa. Muito fácil. Como é que tu faz isso no dia a dia? Com tudo acontecendo, porque a vida não vai parar para tu prestar atenção no que tu tá fazendo. Tudo vai continuar acontecendo. Onde é que tá o teu foco? Onde é que tá o teu objetivo, né? A atenção plena, a presença, o agora é intencional. E sim, como a gente não tá habituado, a gente tem que ter uma prática constante disso. Quando a gente exercita o corpo, quando a gente alimenta o corpo, a gente precisa sentir o corpo. Uma coisa que acontece
que às vezes não, né? A gente sempre pergunta aonde tu sente essa emoção. Por exemplo, aonde tu sente o teu medo, em que parte do teu corpo tu sente o teu medo. A cliente quase me olha e pergunta qual corpo. A expressão, gente, é essa, de tipo, eu sinto isso no meu corpo? Hã? Só que a gente sente no corpo. Só que a gente não aprendeu, a gente desaprendeu, né? Que é uma coisa extra, fora. Mas não é fora, não tem nada fora. Não tem nada fora. Se tu sente uma emoção, você sente ela no teu corpo. Todas elas. E é dessa desconexão que eu venho falando. Não tem nada de espiritual aqui. A gente está desligada da gente. A gente quer terminar tudo rápido. Temos pressa em todo lugar. E não importa o que a gente está fazendo. Não importa se é uma coisa que a gente gosta ou uma coisa que a gente não gosta. A gente tem pressa de que acabe. Eu já disse em outros momentos. A gente tem pressa que a vida acabe do jeito que a gente leva a vida. Então, assim, presta atenção aonde tu gasta teu tempo. Aonde? O que demanda tempo? Tu consegue ficar sozinha com os teus pensamentos? É confortável ficar sozinha só com os teus pensamentos? Sem música, sem meditação guiada, sozinha só com os teus pensamentos? Vocês conseguem fazer isso? E é confortável fazer isso? Deveria ser. A gente somos ensinadas a não sentir. Exatamente, Henrique. A gente é ensinada, a gente é muito bem treinada para ser do jeito que a gente é, né? Vamos combinar que isso é uma grande verdade. A gente é muito bem treinada para isso. Como é que a gente vai saber o que a gente quer, o que a gente deseja, se a gente não consegue ficar sozinha com os nossos pensamentos? Como é que a gente vai traçar um plano para realizar qualquer coisa que seja nessa vida se a gente está sempre ocupada? Ocupada com as tarefas, ocupada com o trabalho, ocupada com a vida do outro, ocupada com a realização dos outros. Pior ainda, muitas vezes querendo satisfazer o desejo dos outros. O sentir é colocado como uma fraqueza, sinal de fraqueza, Rick. Exatamente, é colocado. A gente não pode sentir, porque aí, ainda mais mulheres, né? Somos fracas, então, né? E o nosso poder está todo aí, nesse sentir. Eu quero que vocês testem no dia a dia de vocês. Coloquem os compromissos de vocês e, se for possível, comecem hoje, depois da live. Coloquem a segunda-feira de vocês numa lista de tarefas. Coloquem uma lista de tarefas. O que vocês têm que realizar amanhã? E aí eu quero que tu olhe para essa lista e perceba. É só olhar, não é para julgar, não é para deixar de fazer. Por enquanto, não. Mas eu quero que você perceba o que de tudo aquilo que você tem para fazer amanhã é para você. Qual vai ser o tempo do teu dia que você vai dedicar para você? Para tomar o teu chimarrão, que seja ele qual for, né? Mas qual vai ser o tempo que tu vai dedicar para ti? Quando eu digo sem julgar, é sem pensar nas coisas que você faz pelos outros, sem pensar o que ele vai fazer se eu não fizer, esse tipo de coisa. Isso está certo, isso está errado, mas eu tenho que fazer. Não, é só para olhar, só olha. Porque, como eu disse, não vai assim do nada, né? Deixar de fazer alguém às vezes que tu ajuda e tá tudo bem, ajudar, né? O problema não é ajudar. O problema nunca é esse. O problema é o quanto eu ajudo o outro e o quanto eu me ajudo. Essa é a questão. E a gente precisa mensurar isso para entender aonde está indo a minha energia.
Porque a gente se sente cansada, mas a gente não tem foco, a gente está sempre a 1000, mas a gente não está presente. Então, será que eu não estou demandando muito para terceiros e não está faltando para mim? E quem é que tem que vir em primeiro lugar? E se acontecer alguma coisa comigo, quem vai cuidar de mim? As pessoas vão continuar levando a vida delas. Se você não cuida de você, ninguém vai cuidar. As pessoas só vão cuidar de quem cuida, de quem se cuida, né? Então a gente precisa entender que primeiro a gente se cuida, depois a gente cuida do outro. Primeiro a gente precisa estar bem para poder cuidar do outro, né? Num segundo momento, pense na possibilidade de você faltar para essas pessoas, que você faz muito por elas. Será que não tem um exagero nesse fazer por elas? O que vai acontecer se você faltar? Como é que elas vão se virar? Elas sabem se virar? Será que elas não vão dar um jeito se você não puder? A Bárbara trouxe, sempre nos separando entre razão e emoção. Tem que ser forte, é verdade. A gente tem a mulher não é fraca, ela é diferente. Bem pelo contrário, né? De fraca, acredito que não temos nada. Mas a gente é muito cobrada de ser forte, né? Boa sugestão, mensurar essa autodedicação, exatamente. Que bom, Silvia. Então testem e me contem. A Rick, já anotei aqui na agenda. Hoje o primeiro pedaço de bolo foi pra mim, Rick. Que lindo! É muito lindo isso. Parabéns pela atitude, né? O primeiro pedaço é meu. É esse aí, é meu aniversário, né? Por que eu tenho que dar um pedaço pro outro? Que cultura mais maluca é essa, né? Fazer essa lista de tarefas também é uma forma da gente estar presente. Da gente não se perder nos afazeres do dia e deixar de lado muitas vezes justo aquilo que é mais necessário. A gente perceber que está no piloto automático e poder parar, observar a situação, respirar e decidir se é aquilo que a gente precisa fazer de verdade. Ter escolha. Quando a gente está no piloto automático, a gente não tem escolha. A gente só vai indo. Então, fazer essa lista de tarefas vai mensurar onde é que está a tua dedicação, para onde está indo a tua energia e vai te possibilitar organizar melhor o teu dia. E estar presente, né? Vai fazer com que a gente possa parar, respirar, trazer para a consciência e perceber por que está fazendo o que está fazendo. É necessário treinar. E esse é um treino. Isso é um treino. É treinando que a gente vai aprender a voltar a perceber as nossas sensações corporais, porque a gente perdeu isso. Boa noite, Adriane, bem-vinda. Quando a gente começa a treinar essa presença, né, essas nossas percepções, esse nosso olhar para essa lista, entender onde está indo a minha energia, o que eu posso dedicar, como eu posso melhorar isso aqui. Isso é treinar. E conforme a gente for treinando e se permitindo reconectar isso, porque como as meninas trouxeram, a gente foi ensinada a não sentir. Então a gente precisa fazer o caminho inverso agora. E é olhando, é trazendo para a consciência. A gente tem capacidade de fazer isso, de trazer isso de volta. E conforme a gente puder parar para olhar as coisas, tá? Na prática, a gente vai reconectando com o nosso corpo. O que eu tô falando é o inverso, sim, é de fora para dentro, porque a gente trabalha
das duas formas. A gente trabalha de dentro para fora e a gente trabalha de fora para dentro. Então, fazer a lista, manter esse foco, entender onde está indo a minha energia, é isso que vai me trazer presença e, com o tempo e a prática e o treino, me trazer as minhas percepções corporais novamente. E aí sim, quando eu for perguntar da onde tu sente a tua emoção, seja ela qual for, você vai saber exatamente, descrever como ela é, aonde você a percebe. Só que precisa reconectar. Quanto mais no automático a gente está, mais fora do nosso centro, mais distante da nossa essência. Parece uma coisa bem simples, mas de simples isso aqui não tem nada. Estar desconectada nos leva a fazer escolhas, tomar decisões que não se alinham com aquilo que a gente verdadeiramente deseja. É preciso que a gente reconecte, que a gente volte para dentro, para o centro, nosso centro, para tomar decisões e fazer escolhas melhores, mais alinhadas com a nossa verdadeira vontade, tá? Com os nossos mais íntimos desejos. Nossa, eu fugi total agora. Deixa eu falar aqui com a Adri. Aqui já são quase meia-noite. Saudades de você, lindona. Saudades também, Adri. Saudades. Eu sei que é tarde pra ti e eu fico muito feliz que tu esteja por aqui, né? Todas vocês. Cláudio, quanto mais pratica, melhor fica, né? Quanto mais pratica, melhor fica. Quanto mais a gente treina, melhor a gente fica, né? Que eu pensei, né, que o recado mais importante de hoje, assim, é pra gente parar, fazer essa lista, prestar atenção no que a gente está fazendo, para onde a gente está caminhando. Para que a gente não perca a nossa vida esperando que o melhor chegue. O melhor é agora. Hoje é o melhor dia. Isso aqui é o melhor que a gente pode. Não é amanhã. É só agora. Não existe outra coisa além do agora. Então volta, para, respira, presta atenção, faz tuas listas, percebe aonde está indo a tua energia. E volta para você. Reconecta com você. Ouve uma música, sente o calor do sol e sente teu corpo. Comece a prestar mais atenção aonde que estão as tuas emoções. Você consegue. Todas nós podemos. Hoje é o melhor dia. Então, hoje é o dia de fazer acontecer. Só precisa da nossa ação. Então, espero que vocês façam a lista, que vocês testem e que depois vocês me contem o resultado da lista de vocês. Se foi bom, se valeu, né? Esse olhar atento para onde está indo a tua energia. Certo? Vocês têm alguma dúvida sobre o nosso assunto de hoje? Rick, sempre falo que ocasião especial é cada momento que se vive, todo momento especial. Principalmente esse, ele não vai voltar. E depois a gente não sabe como vai ser. A gente consegue, Rick, rapidinho, 1 milhão de motivos para viver o agora. E ainda assim a gente não vive. A gente só tem ele e a gente não se dá conta. A gente busca o futuro, a gente quer uma coisa que não chegou ainda, sempre, né? Só que é agora, tudo acontece aqui e agora. Só aqui e agora, né? Então, me conta depois, Rick, tu que já botou aí na agenda, a Silvia que vai fazer o negócio, né?
E as meninas que chegaram depois, voltam lá depois que vou deixar a live salva e façam a lista para me contar também, certo? Quarta-feira, dia 20/3, às 20 horas tem live, sim, quarta-feira, né? O assunto vai ser sem rumos, sem resultados e o perigo da inércia existencial. Será que a gente está aqui à toa, né? Que a gente pode ir levando a vida assim, deixa a vida me levar? E o quanto a gente está perdendo com isso, né? O quanto a gente está deixando de viver e de ter resultados. Ter resultado é uma escolha. Ter resultado é uma escolha. O que você está escolhendo, né? Eu quero agradecer muito, live maravilhosa, parabéns, obrigada Rick, parabéns de novo. Meninas, obrigada pela colaboração, por estarem aí. Sim, eu espero vocês na quarta-feira, com certeza, né, Silvia? Bora! A gente está sempre junto e eu agradeço a colaboração e estarem aqui sempre comigo, certo? A gente se vê na quarta-feira e eu espero notícias de quem vai fazer a lista aí, viu? Beijo grande e até na quarta-feira.